Para uns, solução, para outros, problema. A terceirização vem crescendo não apenas entre as empresas privadas, mas também nas organizações públicas, que deixam de contratar servidores para determinadas funções e passam a contratar a prestação de serviço. Terceirização é o tema de nosso vídeo de hoje, com Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Trabalho na Unicamp. Eu sou o Thiago Santos e este é mais um Conversações. Professor, a gente já passou um pouco, assim, bem por cima a respeito, mas terceirização no serviço público, qual é a sua visão deste tema? Veja bem, a primeira coisa muito importante, esse tema é um tema candente, ele está em debate hoje no país inteiro. Eu pude participar há 2 anos e meio atrás, a convite no Tribunal Superior do Trabalho, num seminário nacional sobre a terceirização. Expus de modo muito claro e muito firme as minhas opiniões no Tribunal Superior do Trabalho, a convite do tribunal, né? E penso que ela é decisiva. Primeiro, é preciso entender que a terceirização, ela nasceu no conjunto daquelas mudanças para tornar a empresa flexível. Uma empresa, digamos assim, né, que tem um conjunto de trabalhadores amplo, se ela tem que oscilar de acordo com o mercado, né, o mercado é maior, ela amplia trabalhadores, o mercado é menor, ela reduz. Se ela tem um núcleo relativamente estável e com direitos, esse movimento de ampliação ou reprodução ou redução, ele é mais difícil. Então as empresas terceirizaram e terceirizaram de maneira intensa, tá certo? O objetivo da terceirização não pode deixar de ser claro, tá certo? Objetivo número 1, redução de custos das empresas. Eles não dizem, eles dizem que é para melhorar a qualidade, mas com muita frequência a terceirização prejudica a qualidade. Para dar competitividade, né? Não é toda a terceirização necessariamente piora a qualidade, mas como tendência, sim. Bastaria dizer isso, que nos acidentes de trabalho, o índice de acidentes de trabalho nos terceirizados é muito maior em vários ramos, vários, químico, petroquímico, vários, energia elétrica, né? Com a privatização das empresas de energia elétrica, o que você tem de acidentes de trabalho terceirizados, né? Então, o objetivo da terceirização, redução de custos, tá certo? Segundo, redução de direitos e terceiro, divisão dos trabalhadores. Não é preciso ser muito inteligente para perceber. Você tem trabalhadores aqui estáveis, com direitos e com sindicato. E você tem trabalhadores e trabalhadoras desse outro lado, sem direitos, não estáveis e sem sindicato, que se os trabalhadores estáveis fazem uma greve, esses trabalham. Se esses fazem uma greve, não é preciso ser muito esperto. E minha função como pesquisador que presta conta, tá certo, ao público que me paga, é dizer, isso prejudica o trabalhador, tá certo? Qual é a vantagem para as empresas, né? Evidente, se uma empresa tem que contratar 10 mil trabalhadores e ela terceiriza para uma outra que contrata, ela não tem um problema com o trabalhador daquela terceirizada. É um problema. Se aquele trabalhador fica doente, a terceirizada põe outro. Se aquele trabalhador falta ou faz greve, a terceirizada o demite e põe outro. Então, para a empresa, tá certo? Além da vantagem da redução de custos, ela se desobriga da legislação social protetora do trabalho. O fundo do debate aí é que as empresas não querem pagar a legislação social protetora do trabalho. É por isso que o debate hoje no Brasil está, tá certo? Na seguinte medida, a terceirização é permitida para atividades meio. As empresas querem a terceirização para as atividades fins, ou seja, todas as empresas, em todas as atividades, imagine isso no setor público, poderão ser terceirizadas. Eu disse outro dia num Tribunal Regional do Trabalho, tenho debatido muito intensamente com o juiz do trabalho, disse para o meu amigo, juiz, se a moda pega, vamos terceirizar o juiz, entende? Vocês já perceberam? Né? Então, veja, como é que isso entra no setor público? Porque o setor público ele é muito desenhado nessas últimas 2, 3 décadas a partir do espelho do mundo privado. Então, se funciona na empresa privada, por que não funciona aqui? Só que no serviço público nós temos tido uma série de problemas. Primeiro, tá? O foco do serviço público, né, é a qualidade do trabalho público, né? E a qualidade de um médico público, de um professor público, tá certo? De um advogado ou de um funcionário, de um juiz público ou de um funcionário da administração direta, ou seja do que for, tá certo? É uma aquisição do seu trabalho como terceirizado,
tá certo? Ele não tem essa formação. Ele não tem. E isso acaba trazendo a precarização do trabalho, a precarização dos direitos do trabalho, uma espécie de fatiar dos trabalhadores, esse é estável, esse não é estável, esse é terceirizado com direito, esse é terceirizado sem direito. Há várias empresas, basta pesquisar, né, terceirizadas, que fecham, Tiago, e os seus trabalhadores não têm o direito, porque a empresa fecha, para quem que ele vai lutar pelo direito? Essa empresa fecha aqui, abre lá em outro lugar com outra razão social. Entende? E a terceirização tem um outro problema também. No setor público, ela tem a aparência de custar menos, mas ela é fonte de corrupção. Eu tenho um depoimento, né, de um trabalhador do setor público qualificado que diz, olha, na empresa que eu trabalho, né, todo o sistema de compra de passagem é feito por uma empresa terceirizada. Então eles compram as passagens mais caras. Quando, né, o que nós esperávamos de uma empresa privada é que a gente pudesse comprar as passagens boas e as mais baratas. Mas uma empresa terceirizada pode ter interesses com outras empresas, entendeu? Então você tem situação que favorece a corrupção. E isso acaba fazendo com que a terceirização se torne uma epidemia. Mas não tem nenhuma vantagem no serviço público? Você não vê nenhuma? Como se eu dirigir uma empresa pública, tá certo? Se eu um dia fosse um gestor, certamente não serei, tá certo? Né? Não tenho vontade nenhuma, eu gosto de ser professor, gosto da minha atividade, gosto de pesquisar. Mas se fosse gestor, faria o maior empenho. Na Unicamp, por exemplo, universidade que eu trabalho, que trabalho e gosto do meu trabalho, há décadas lá trabalho, né? O Ministério Público exigiu que vários trabalhadores terceirizados fossem demitidos, porque a terceirização não pode no setor público, o que cria uma tragédia, porque eles não deveriam ter sido contratados. Isso no passado. Foram contratados, né? Vários, centenas. Depois o Ministério Público diz, não pode contratar, mas você sabe que não pode contratar terceirizado, mas você sabe que para ele entrar no setor público ele tem que fazer um concurso público. Um concurso público não pode ser especial para um grupo, ele é público. Então eles foram demitidos. É um duplo erro. As condições em geral são inferiores. Eu não conheço da minha pesquisa, Tiago, nenhum trabalhador público, que se você, de base, eu estou deixando de lado os trabalhadores terceirizados de alto escalão, do topo. Esses têm uma especificidade, podemos falar em outro momento, tá certo? Mas os trabalhadores de base, eu não conheço nenhuma trabalhador ou trabalhador terceirizado de limpeza, de alimentação, de transporte, tá certo? Que não prefira trabalhar como estável para ter os seus direitos, entende? Ele não é positivo, ele não beneficia a qualidade do serviço público, ele destrói a carreira pública, indiretamente ele destrói. Daqui a pouco, você já pensou se a moda pega nas universidades? Professores terceirizados, entende? E qual é o rigor da pesquisa científica? Não conta mais, entende? Então, veja, e é claro, você pode dizer, não, mas em situações excepcionais, eu não tenho recurso para fazer o contrato, então sai mais barato. Sim, mas às vezes as condições excepcionais acabaram se tornando regra, e a regra, tá certo, acabou destruindo o que de melhor o serviço público tem, ou tentando destruir, que é o quê? Uma estabilidade garantidora de direitos, de salários, que obriga o trabalhador a ter um trabalho de qualidade. Para você obrigar o servidor público, exigir dele, a população exigir dele um trabalho de qualidade, ele tem que ter direitos e salário. Como é que você pode exigir de um policial, tá certo? Que ele não seja corrompido se o seu salário é precário, se ele vive na pior situação, tá certo? E ele é toda hora suscetível a ganhos, né, ilícitos. E tudo isso passa pelo flagelo da terceirização. Professor, você comentou a respeito do caso inglês. Qual foi o impacto dos seus estudos? Qual foi o impacto da terceirização na Inglaterra? Profundamente, o que gerou, profundamente assim, no negativo. serviço público? Profundamente negativo. O sistema de saúde inglês era um serviço, não é possível dizer, nos anos 70, impecável, mas de alta qualidade. Existem avaliações que demonstram essa queda? Mas em abundância, né? Eu conheço um caso, para citar um exemplo explosivo, aliás, mais de um, porque eu morei na Inglaterra um ano, eu trabalhei durante um ano como pesquisador visitante da Universidade de Sussex, né? De um professor, meu amigo pessoal, de idade, com uma doença cardíaca grave. Ele corria cada dia o risco de ter um infarto
e no sistema de saúde pública inglesa. Nos últimos anos, ele teria que esperar 6 meses para fazer uma cirurgia. Isto era impensável nos anos 60, 70, entende? Por quê? Porque reduziram-se as atividades públicas. Não se contratam médicos, trabalhadores. O setor público é aquela lógica do Estado enxuto. O Estado com pouca gente. Como é que você atende? Aí não adianta você terceirizar. Já não tem cardiologista, vamos contratar cardiologista terceirizado. Você acaba tapando buraco com esse terceirizado que trabalha também noutra empresa, tem 4 empregos. Quer dizer, entende qual é é a ideia da res pública perdendo a sua. E quando começou isso na Inglaterra? Quando essas palavras, lay and production, empresa enxuta, just in time, total quality control, qualidade total. Essa terminologia empresarial começou a entrar no setor público. E não é só na Inglaterra, tá certo? Eu acompanho o caso italiano, né? Eu dou como professor convidado conferências e aulas uma vez por ano num curso de pós-graduação na Universidade de Veneza. Eu percebo lá, tá certo? Né? Numa universidade dessa qualidade, não é? Num país com essa qualidade, a crise da Itália dos últimos anos, demissões em massa. Eu me referia no vídeo anterior às eleições da Grécia de janeiro de 2015. Não é? Uma das primeiras medidas do governo eleito, nós vamos readmitir 25 mil funcionários públicos que foram demitidos a bem das finanças alemãs e europeias, e isso destroçou ainda mais o serviço público grego. Então, quer dizer, nós temos um cenário que é muito difícil. Não adianta a resposta fácil terceirizando, privatizando. Isso funciona muito bem até a população se rebelar. A hora que a população se rebela, aí já é tarde, porque aí, digamos assim, aí o estrago está feito. E é isso que nós temos visto, entende? E a terceirização é uma das... É como se pudesse dizer assim, olha, que a terceirização é uma das portas de entrada da precarização do trabalho. Isso não é bom para o setor público. Ao menos esta é a minha não é a minha opinião, é a minha convicção arraigada. Agora, é evidente, se você trazer aqui um gestor do capital, ele vai dizer o contrário. A diferença é que ele vai estar aqui sendo bem pago para falar o que ele pensa. Eu estou falando aqui o que eu penso, com base na minha pesquisa, tá certo? E não estou sendo pago por nenhuma empresa para falar o que eu penso. É a minha pesquisa que me leva a dizer isto. E eu penso que no serviço público, se nós queremos resgatar um serviço público digno, né, terceirização não é o caminho. Bom, professor, muito obrigado. Excelente. A gente continua o nosso papo na próxima semana. Obrigado. Bom, conversei mais um pouco com o professor Ricardo Antunes e no próximo episódio continuaremos o nosso papo falando sobre o trabalho e a tecnologia. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe. Até a próxima semana.